Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. O conteúdo da aula de hoje é sobre a função exponencial, a famosa função exponencial. Por que famosa? A função exponencial ela modela várias situações do nosso dia a dia, como, por exemplo, na matemática financeira, problemas com juros compostos, propagação de bactérias, e o que a gente tem escutado muito ultimamente é sobre a propagação de novos casos do Covid-19. Sim, no início da pandemia do coronavírus, agora no ano de 2020, a gente escutou muito que o crescimento desses novos casos se dava de forma exponencial. E hoje a gente vai entender o que é isso. Ao final da aula de hoje, você deve ser capaz de reconhecer a lei de formação de uma função exponencial, reconhecer o gráfico de uma função exponencial, entender o conceito da linha do gráfico de uma função exponencial e saber avaliar quando uma função exponencial é crescente ou decrescente. Lembrando sempre aquela dica de acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo que for importante. Bom, pessoal, antes da gente definir formalmente o que é uma função exponencial, como motivação, vou apresentar o seguinte problema. Vamos supor que a propagação de determinado vírus se dê da seguinte forma. A cada pessoa infectada, hoje, ela vai, até amanhã, infectar 2 novas pessoas, tá? Então, vamos supor que no primeiro dia eu tinha 2 pessoas infectadas. Ao final do segundo dia, cada uma dessas pessoas vão ter infectado mais 2, cada uma delas. Então, ao final do segundo dia, eu vou ter um total de 1, 2, 3, 4 infectados. Esse mesmo raciocínio vai seguir para todos os dias. Então, ao final do terceiro dia, cada uma dessas pessoas aqui vai infectar 2 novas pessoas. Então, eu vou ter um total de 8 novos infectados, que é 4 vezes 2. Daqui para cá eu também multipliquei por 2, né? 2 vezes 2 dá 4. Sem precisar listar e contar, a gente já pode responder que, ao final do quarto dia, eu vou ter um total de 8, que era a quantidade que eu tinha aqui, vezes 2 novos infectados, que vai dar 16 novos infectados. Tudo bem? Ao final do quinto dia vai ser 16 vezes 2, que vai dar 32. E ao final do sexto dia, eu vou ter um total de 32 vezes 2, que dá 64 novos infectados. Gente, novos infectados não é o total de infectados, tá? Se eu quiser saber qual o total de infectados ao final do sexto dia, você vai ter que pegar 64, somar com 32, somar com 16, com 8, com 4, com 2, que vai dar o total de infectados desde o primeiro até o sexto dia. Tudo bem? Esse crescimento, gente, a gente chama de crescimento exponencial. A característica que tem aqui é que eu fui sempre multiplicando por um mesmo valor, tá? De um progresso para o outro. Bem, ao final do 10º dia, eu já terei 1.024 novos infectados. Ó, do sexto dia até o 10º dia, olha a diferença que vai estar aqui nesses valores. Cresceu bem rápido, né? Ao final do 30º dia, ou seja, no final do mês, esse número já vai ter ultrapassado de 1 bilhão. Esse crescimento é muito rápido. Bem, esses valores, a gente pode escrever todos eles em potência de 2, né? Neste caso, ó, primeiro dia, 2 elevado a 1. Segundo dia, que é 4, é 2 ao quadrado. Se daqui para cá eu multipliquei por 2, 2 ao quadrado vezes 2 dá 2 ao cubo. Depois 2 ao cubo vezes 2 dá 2 à quarta. E assim sucessivamente. 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima. E assim sucessivamente. Lá aquele 10º dia que era 1024 era 2 elevado a 10, que dá 1024. Então, essa situação problema poderia ser modelada por essa lei dessa função aqui. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, onde x é o seu dia. Ó. Primeiro dia é o f de 1, que dá 2 elevado a 1, que é 2. Segundo dia, você ia calcular o f de 2, que fica 2 ao quadrado, que é 4. Terceiro dia seria o f de 3, que é 2 ao cubo. E assim sucessivamente, tá? Está batendo todo esse raciocínio. Tá? Não necessariamente a lei da função vai ser sempre essa, simples assim, tá? A gente pode ter um número aqui na frente sendo multiplicado, a gente pode ter soma aqui também, mas deixa isso mais para frente.
Bom, pessoal, antes da gente definir formalmente a função exponencial e estudar seu gráfico, eu queria mostrar para vocês só esse gráfico aqui, que eu peguei no site do Ministério da Saúde, que mostra os casos oficiais da Covid-19 no Brasil entre 26 de fevereiro de 2020 e 6 de abril de 2020. Só para vocês verem esse formato aqui, e daqui a pouco vocês vão ver o formato da função exponencial e você vai poder observar que eles são próximos, tá? Isso aqui não é exatamente uma função exponencial, mas a função que melhor modela esse caso aqui é a função exponencial. Bom, pessoal, vou apresentar agora a definição de uma função exponencial. Então, seja f uma função de r para r mais asterisco, são os reais positivos, tá? Excluindo zero, e uma constante real a, com a maior que zero e a diferente de 1. Daqui a pouco eu explico o porquê disso, tá? Denomina-se uma função exponencial de base a função definida por f de x igual a elevado a x. Primeiro vamos ver alguns exemplos. Poderia ter y igual a 2 elevado a x, ou f de x igual a 2 elevado a x, né? Como em qualquer função, escrever y ou escrever f de x dá no mesmo. Posso ter f de x igual a 1/3 elevado a x. Poderia ter f de x igual a raiz de 5 elevado a x. Poderia ter y igual a 0,5 elevado a x. E vários outros. Essa base, gente, que aqui na definição está chamando de a única restrição é que seja maior que zero. Então, todos os exemplos que eu exibi aqui são valores positivos, né? E diferente de 1. Então, não poderia ser 1 elevado a x. Essa restrição de ser diferente de 1 é porque se fosse 1 elevado a x, isso não é uma função exponencial, isso é uma função constante. Porque f de 1 daria 1 elevado a 1, que é 1. F de 2 daria 1 elevado a 2, que é 1. F de 5 daria 1 elevado a 5, que é 1. Então, seria aquele gráfico da função constante, que é uma reta horizontal que a gente já estudou, tá? Então, por isso que o a não pode ser 1. E por que o a tem que ser maior do que zero? Gente, x é a minha variável da função. Ela pode ser qualquer valor do meu domínio, que é o conjunto de números reais, tá? Então, se o a fosse menor que zero, por exemplo, se fosse um número negativo, não existiria, por exemplo, quando x fosse meio. O que é um número elevado a meio? É raiz quadrada desse número. Existe raiz quadrada de número negativo? Não, nem a raiz quarta, nem a raiz oitava. Então, isso não existiria, tá? Então, o nosso a ele tem que ser maior que zero, tem que ser o valor positivo. E por que não pode ser o zero? Se fosse zero, 0 elevado a 1 daria 0, 0 elevado a 2 daria 0, 0 elevado a 3 daria 0. Essa parte também seria uma constante. E para o x negativo, não existiria também. Porque o que o expoente negativo faz? Não inverte a fração? Por exemplo, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Tá? Quanto seria 0 elevado a menos 1? Seria 1 sobre 0. Não existe. Tá? Então, a gente tem que ter essa restrição do a ser maior que zero. Falar maior que zero, eu já estou excluindo zero, também não pode ser zero. E também não pode ser 1 para não ser a função constante. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês os dois possíveis casos, tá? Para o gráfico da minha função exponencial. Um deles vai ser quando a função for crescente e o outro eu vou ter a função decrescente. Daqui a pouco a gente vai lá para o GeoGebra, plotar alguns pontos e verificar esses formatos que eu vou apresentar agora. Então, o primeiro caso, gente, é quando a sua base da sua função exponencial for maior que 1, que vai ser o caso da função crescente. Então, neste caso, o seu gráfico vai ter este formato, tá? E no segundo caso, é o a entre 0 e 1. Porque, veja bem, o a ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá? Então, maior que 1, já estou varrendo todo mundo do 1 em diante. Ou 1 em si, o a não pode ser. Faltou todo mundo entre 0 e 1, que é esse segundo caso aqui. Então, quando a base da sua exponencial for entre 0 e 1, essa função vai ser decrescente e o seu gráfico vai ter esse formato. Vamos pegar o nosso probleminha lá da nossa motivação?
e vamos levar para o GeoGebra para ver como é que fica? Bom, pessoal, voltei para aquele problema da motivação e vamos plotar alguns pontos considerando essa lei da função aqui que modela o problema, né? F de x igual a 2 elevado a x. Relembrando aqui, f de 1, na hora que a gente calcula f de 1, dá 2 elevado a 1, né? Que é 2. Então, isso me dá um ponto no gráfico de coordenadas 1 para x e 2 no y. O f de 2, na hora que a gente calcula, dá 2 elevado a 2, que é 4. Então, eu tenho um outro ponto, que seria o ponto 2,4, né? O x dele vale 2, que é a abscissa, e a ordenada dele, que é o y, a imagem, vale 4. E lembrando, gente, que todos os pontos da forma x, f de x, onde x pertence ao domínio, vai ser um ponto que pertence ao gráfico da função. Isso vale para qualquer função. Então, vamos jogar lá no plano cartesiano os pontos que a gente obtém aqui com esses valores, tá? Terminar de calcular aqui, o f de 3 vai ficar 2 ao cubo, que é 8, então isso vai me dar o ponto 3,8. O f de 4 vai ficar 2 elevado a 4, que é 16, então me dá o ponto 4,16. O f de 5, que é 32, então ponto 5,32. O f de 6, que é 2 elevado a 6, que dá 64, então isso me dá o ponto de coordenada 6,64. Eu vou abrir um programa que chama GeoGebra, um software matemático. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser baixar ele de forma gratuita e segura, tá? Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Este é o GeoGebra. Aqui está minha parte gráfica, tá vendo? Eu vou aqui na caixa de entrada digitar aqueles pontos. O primeiro dele, primeiro é parênteses, né? É 1,2, ó. Tô aqui, tá? Enter. Então, ele plotou aqui o ponto A, de coordenadas 1 em x e 2 para o y. O outro era o f de 2, que me dava resultado 4. Então, ponto 2, 4. Tá aqui o ponto B. Ó, o x é 2 e o y dele é 4. Depois, eu tinha o ponto 3 e f de 3, que resulta em 8, que é 2 ao cubo. 3, 8, ó, tá lá em cima. Vou botar só mais um, tá? Por enquanto. 4, f de 4, que é 16. Então, já vai estar bem lá em cima. Daqui a pouco eu tiro o zoom. Ó, posso afastar. Apareceu o ponto D lá em cima. Então, gente, eu vou fazer o seguinte aqui. A lei que define aquela função é f de x igual a 2 elevado a x, né? 2 elevado a x. Quem quiser fazer isso no GeoGebra, você pode, ao invés de abrir a calculadora, você pode digitar 2, chapeuzinho circunflexo, né? Acento circunflexo e depois o x, que ele eleva. Dei o Enter, né? Enter, pronto. Traçou lá meu gráfico, tá vendo? Tá vendo essa linha? Essa linha é o gráfico de 2 elevado a x com domínio real, tá? Deixa eu aproximar aqui, para vocês verem que aqui parece que ela está encostando no eixo Y, ela não encosta, tá? Na hora que você aproxima, ó, a gente vê que não está encostando, tá vendo? Ele fez o gráfico inteiro. Essa situação desse problema não existe para x negativo, né? O primeiro x foi o 1, e eram só valores inteiros. Foi o 1, o 2, o 3. Então, para esse problema, gente, o gráfico seriam apenas esses pontos, tá? Quando o domínio é real, que dá essa linha contínua, que é nada mais nada menos que a união de todos os pontos da forma x, se o seu domínio for real. Eu só quis traçar para ver que realmente a linha do gráfico ia passar pelos pontos, tá vendo? Eu plotei os pontos antes e mandei traçar o gráfico depois, para a gente simplesmente ver que isso passava aqui por cima. Olha só, vou tirar bastante o zoom. Tá vendo como é o crescimento dessa função exponencial? Ela cresce rápido a beça. Vou jogar agora aqui o próximo ponto, que era o 5,32, né? Olha lá, ponto E. Também bateu aqui em cima da linha do gráfico, tá vendo? Depois,
O outro era 6,64. Olha lá, ponto F também está aqui. Tudo bem, gente? Quando eu faço isso, pegando todos esses valores quebradinhos, por exemplo, eu peguei o 1, peguei o 2. Se eu pegasse 1,1, 1,2, 1,3, 1,0001, se eu fizesse isso para todos os x do domínio, todos os pontos iam estar em cima desse gráfico. E a linha do gráfico, o conceito dessa linha do gráfico é justamente a união de todos esses pontos, tá? Nesse problema, a gente tem um problema de domínio discreto, né? Começa no 1, são só os inteiros. É o 1, 2, o 3. Mas o gráfico de f de x é igual a 2 elevado a x com domínio real é esse aqui que está em abóbora. Bom, gente, voltei aqui naquele gráfico que eu apresentei para vocês no início da aula do Ministério da Saúde, só para mostrar para vocês que realmente ele é bem próximo do gráfico de uma função exponencial crescente que a gente acabou de ver. Bom, pessoal, para essa videoaula não ficar muito grande, eu vou cortar ela aqui. Na próxima, a gente continua estudando o gráfico da função exponencial. Tudo bem? Bom estudo e fiquem com Deus.